ouviu falar de métodos ágeis? Mais especificamente do Manifesto Ágil, escrito por 17 gurus do desenvolvimento de software, num evento que aconteceu no estado de Utah, nos Estados Unidos. O que eu gostaria de passar para vocês hoje aqui nesse canal que fala sobre análise de negócios e aceleração de resultados hoje na nova economia? O Manifesto Ágil acabou representando uma revolução no mundo da gestão empresarial, porque ele começa a trazer à tona a idade das trevas que o mundo do desenvolvimento de software estava enfrentando no final dos anos 90, que era excesso de burocracia em documentação, a quantidade de processos desnecessários, ou seja, o excessivo comando-controle em todo o processo, não somente de desenvolvimento, mas de gestão da inovação, gestão de todo o aspecto da tecnologia da informação, que afetava diretamente o crescimento de negócio. Hoje eu queria trazer para vocês o que foi escrito naquela época e mostrar que, na minha opinião, ainda é válido e tem sido a base de todo o movimento hoje de Lean Startup, organizações exponenciais e todo esse mundo hoje VUCA, que nem eu já falei em outro vídeo. Esse tem sido a base dessa nova cultura de gestão em que poucos ainda dominam ou procuram praticar. O que está escrito no manifesto? Vocês podem ver aqui. Eles escreveram: estamos descobrindo melhores formas de desenvolver software, fazendo nós mesmos e ajudando os outros a fazerem o mesmo. Aqui eu queria ressaltar que eles não são teóricos, não é um movimento que surge da academia para o mercado. Contrário, no mundo da tecnologia a gente enxerga como Manifesto Ágil e todos os seus métodos associados como um dos primeiros movimentos, se não o primeiro, que surge do mercado para a academia. Então, isso até é engraçado, porque quem participava na academia, quem lecionava naquela época, a gente teve a oportunidade de observar que professores acadêmicos tinham muita dificuldade de entender esse modelo e de lecionar sobre o mesmo, de ministrar aulas sobre o mesmo, porque não havia a prática associada, que eu vou falar mais sobre os seus princípios num próximo vídeo, tá? Mas vamos seguir no manifesto. Através deste trabalho, passamos a valorizar o que eles apresentaram como 4 valores essenciais do modelo mental de quem trabalha com métodos ágeis. Os indivíduos e suas relações. O texto original está indivíduos e interrelações. Mas vamos falar que os indivíduos e suas relações mais que processos e ferramentas. O que se quer dizer isso nesse contexto? Pessoas são a origem de tudo, pessoas são a origem dos problemas, pessoas são a origem das soluções, pessoas valem muito mais do que processos e ferramentas. O que a gente vinha observando é que toda aquela burocracia, todo aquele excesso de documentação, ele era muito baseado no Taylorismo, modelos de gestão do século XX. Eu queria tentar reproduzir a excelência de um processo puramente criativo, que é o do desenvolvimento de software. E não somente o do desenvolvimento de software. A gente começa a ver que é o do processo de profissionais do conhecimento. Então, pessoas têm mais valor que processos e ferramentas. Mais um comentário sobre esse valor do manifesto apresentado. Agilistas não possuem processos e ferramentas, ou os seus processos são bagunçados, o negócio é entregar rápido. Não, isso é uma falácia. Os nossos processos e as nossas ferramentas são totalmente focados em tornar as pessoas e indivíduos melhores. São focados no desenvolvimento humano e organizacional. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria dizer sobre o manifesto, é que quem estiver trabalhando nessa nova economia, pense, pessoas acima de tudo. Processos devem suportar essas pessoas, torná-las melhores. Segundo valor do manifesto, software em funcionamento mais do que documentação abrangente. O que eles quiseram dizer com isso? Chega de ficar entregando um monte de documentos e especificações e passem a focar no que realmente interessa, é entregar o seu produto. Eu costumo, pode ver no texto ali, eu costumo colocar uma solução efetiva para o problema. No caso do software, eles estão aparecendo como software, mas pode ser
em qualquer negócio, em qualquer contexto, é a solução que resolve o problema. É isso, é um pragmatismo que surge. Não exceda documentações, não documente demais, não documente antes do momento necessário. O ponto, até eu vou trazer um ponto de PNL aqui, um argumento de PNL. Tem um princípio da PNL que diz assim, o mapa não é o território. Essa expressão é de Alfred Korzybski, que escreveu no início de 1913, lá no início do século XX, em 1913, e ele diz isso, o mapa não é território. O documento, todas as especificações, requisitos de software, requisitos de negócio, são um mapa que vão nos levar à solução do problema, não somente o desenvolvimento do produto, mas resolver o problema de negócio. Então aqui no mundo de agilidade, no mundo de análise de negócios enxuta, a gente quer dizer, não se apegue aos documentos, apegue-se ao fim, ao resultado. Então use documentos como meio, use não somente documentos, a informação que você irá captar e registrar e organizar como meio para levar a esse território verdadeiro que é o software em funcionamento, a solução efetiva sendo colocada no ar, tá? Agregando valor ao negócio. Terceiro valor que compõe o modelo mental de quem trabalha com métodos ágeis, a colaboração com o cliente. A colaboração com o cliente ela é muito mais valiosa do que negociação de contratos. A gente vê, quem veio trabalhava no século passado, e não é só no século passado, anos 80, 90, eu peguei muitos anos 90, com muita burocracia, a gente vê que o contratar um projeto de desenvolvimento de software, ou contratar um projeto que envolve inovação, era quase que passar as especificações, entregar para o fornecedor e dizer, ok, me apresente quando estiver tudo pronto. E eu vou te cobrar pelos contratos que a gente, as cláusulas contratuais que a gente acordou. O que acontece no mundo de, principalmente VUCA, de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, é que a gente não tem certeza sobre todos os requisitos que são demandados, sobre os resultados que iremos gerar, sobre a forma como o cliente, o usuário vai utilizar os seus produtos, as soluções. Então nesse ponto, será que é assim tão determinístico, tão trivial quanto escrever requisitos, escrever o que se espera e ir cobrar no final, ou realmente é não somente colaborar durante o processo de desenvolvimento da solução, mas co-criar? Então a gente enxerga que a partir do Manifesto Ágil, a expressão cocriação nunca foi tão forte quanto é hoje. E se tornou óbvia. A gente começa a ver iniciativas de análise, processos, métodos, tipo Design Thinking, Inceptions, muito baseadas em workshops. E os workshops são basicamente colaborativos. Então aquele mundo bem do século XX do desenvolvimento de produtos, que era vou entrevistar cada usuário, cada parte interessada e vou levantar os seus requisitos, hoje a gente sabe que isso é alto risco e aumenta grandemente o lead time, o tempo necessário para resolver um problema. Então aqui o que a gente quer usar a colaboração com o cliente? Não é o sermos amigos, não é esse ponto, que bom que a gente acaba sempre se tornando amigos dos nossos clientes, mas o ponto crucial é fazer uma parceria ganha-ganha, criar uma estrutura muito forte de colaboração, de cocriação, que identifica e ataca os riscos rapidamente, que reduz o ciclo de desenvolvimento lead time. Então esse é um ponto associado com esse terceiro valor do modelo mental do Manifesto Ágil. E por fim, responder a mudanças mais que seguir um plano. Esse é um ponto interessante porque o Instituto Internacional de Gerenciamento de Projetos apresentou numa pesquisa que uma das principais causas das falhas de projetos é a mudança frequente de requisitos. E quem já praticava agilidade desde o início dos anos 2000 dizia, eu sou um deles. Gente, o problema não é a mudança de requisitos, uma das principais causas, é a falta de capacidade de se adaptar às mudanças. Esse é que é o problema.
Hoje a gente fala de agilidade de negócios, como criar uma organização com processos, estruturas e modelos mentais que permitem com que essa organização se adapte rapidamente às oportunidades, se adapte rapidamente aos riscos que estão surgindo e crie novas capacidades. Então esse é o ponto que quem trabalha com esse modelo mental de agilidade tem dentro da sua forma de trabalho. Dos seus valores. A gente planeja que nós vamos nos adaptar a qualquer mudança necessária, nós vamos responder às mudanças, principalmente em prol da vantagem competitiva do cliente. Então esses são os 4 valores essenciais que compõem o pensamento de um agilista, que compõem o pensamento de qualquer profissional que está não somente na gestão, eu diria até principalmente na gestão, mas quem está atuando em processos dentro de ambientes VUCAs, na nova economia. Para concluir, o que eles dizem? Ou seja, mesmo havendo valor nos itens da direita, eles nunca negaram processos e ferramentas, documentação, negociação de contratos e planejamento, planos. O que eles disseram é que os itens da esquerda, indivíduos e inter-relações, software em funcionamento, ou seja, soluções efetivas, a colaboração com o cliente e responder às mudanças, tem muito mais valor nos ambientes de alta performance que eles mapearam. Por curiosidade, muitos deles entraram nesse manifesto porque eles trouxeram seus cases, eles trouxeram suas experiências de alta performance no desenvolvimento de produtos diante dessa evolução tecnológica. Então não é algo que alguém acordou com vontade de escrever e fazer que era bonito, mas sim o resultado de pesquisas e trabalhos em um pensamento pragmático focado em resultado e satisfação do cliente. Fica a dica para pensar sobre esses 4 valores, ok? Abraço.